rapidamente o que aconteceu na semana passada, para quem não estava aqui, para também a gente retomar as ideias. Então, a gente fez uma discussão a partir de frutas, certo? Uma discussão a partir de como sistemas classificatórios são produzidos, e a gente produz esses sistemas classificatórios, certo? Culturalmente, socialmente, ao longo da história. E aí, a partir da discussão dessa metáfora das frutas, que a gente percebe a diferença entre elas, mas a gente pode utilizar um critério para aglomerá-las ou para separá-las, certo? A gente foi falar um pouco dos sistemas de classificação que a gente tem na nossa sociedade hoje, certo? Então a gente falou de alguns sistemas de classificação, existem outros. Então a gente falou, por exemplo, de cor e raça, de sexo, classe, sexualidade e geração. Teve um outro que a gente não falou, mas que é importante colocar, que é a noção de capacitismo, uma ideia de que o suposto de que todas as pessoas têm as mesmas disponibilidades funcionais de circulação, de respiração, visuais, etc. e tal. E, na verdade, a gente vai percebendo que as pessoas são de saúde diversas também do ponto de vista das suas funcionalidades corporais, tá bom? E aí, em seguida, a gente falou que esses sistemas de classificação, eles existem socialmente, mas a gente, nesta aula e neste curso, a gente vai tentar constituir ferramentas que permitem a gente analisar esses sistemas de classificação. Então, a intenção do curso é oferecer, fornecer e forjar ferramentas que oferecem a possibilidade de ler os sistemas de classificação, historicizar os sistemas de classificação, questionar os sistemas de classificação e ver como é que eles funcionam e como eles operam. Tudo bem até aí? Deu para dar uma lembrada rapidinho? Beleza. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interseccionalidade ou categorias de classificação e de articulação. Tudo bem? Então, essa palavra interseccionalidade, a gente tem que perceber que ela tem uma história e ela tem também uma série de disputas em torno dela, tudo bem? Então a gente vai pensar um pouco a partir disso. Então, algumas coisas que a gente precisa saber antes da aula começar de fato. Então, não existe uma única definição sobre o que se entende por interseccionalidade ou o que se entende por categorias de articulação. Então, essas noções estão em disputa, elas não estão estabilizadas, elas não estão naturalizadas, muito pelo contrário. As pessoas estão tentando, de posições diferentes, constituir uma definição ou uma forma de interpretação a partir disso. Então, o debate do que significa interseccionalidade está ocorrendo hoje. Tá? Então, a gente não pode assumir que, por exemplo, hoje a gente vai sair daqui com uma definição clara, precisa e estamos bem, muito felizes. Tá? É mais uma tentativa da gente mapear um pouco o que está acontecendo para ver quais são as contribuições que essas discussões podem nos oferecer, nos fornecer para pensar a escola, para pensar a educação, para pensar o nosso mundo. Tá? Uma outra coisa importante é a gente entender que não existe uma evolução do conceito também. Então, a gente tem que evitar pensar que o conceito, por exemplo, ele era mais ruinzinho há, sei lá, 20, 30 anos atrás, aí ele melhorou um pouquinho há 10 anos atrás e hoje ele está muito melhor do que ele era. Então, essa noção evolutiva, estou fazendo certo, né? Tá. Evolutiva, de um sentido único, linear, progressivo, etc., não, a gente não vai adotar ela aqui, tudo bem? Então, algumas formulações que foram feitas lá nos anos 80, outras formulações que foram feitas em meados dos anos 2000 e outras formulações que estão sendo feitas hoje, todas elas têm contribuições e todas elas dizem respeito a formas de abordar e estão falando mais da posição dos sujeitos e do contexto em que as pessoas estavam formulando aquilo do que uma precariedade da categoria em si. Tudo bem? Então, a gente vai, ao longo de hoje, né, da aula de hoje, acompanhar historicamente como as autoras foram formulando isso. Mas isso não significa que a última autora é melhor do que a primeira, ou que a autora do meio é melhor do que a primeira. Então, portanto, a primeira é pior e ela é mais
menos sofisticado, qualquer coisa do gênero, tá bom, gente? É muito mais a gente ir pensando como essas coisas foram se constituindo em debate. É claro que quem escreveu posteriormente leu, a gente espera, né? Leu a pessoa que formulou a categoria anteriormente, então ela vai dialogar um pouco com aquilo, mas é numa lógica mais de diálogo e de contribuição e de relação do que justamente de superação, tá? A gente não vai trabalhar com essa noção de superação de termos. E por fim, a gente vai, portanto, discutir algumas formas de utilizar, mas a gente vai entender que tem um único pressuposto que é importante que a gente assuma, porque senão a gente não sai de lugar nenhum, né? O que garante uma análise interseccional é o que essa análise interseccional faz, é o que ela produz, e não necessariamente uma definição estabilizada, tá? Então, é um pouco abstrato isso, mas o nosso pressuposto é ver como é que essas definições que essas autoras foram formulando, o que elas produzem e de onde elas falam sobre isso. Tudo bem? Não necessariamente ficar definindo exatamente o que cada uma é especificamente, tudo bem? Então a gente estamos preocupados em ver como é que essas categorias, ao mobilizar essas categorias, o que elas fazem, tá bom? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho do Estatuto dos Textos, porque cada um dos textos foi escrito num determinado momento e foi escrito para um determinado público. Isso muda também o Estatuto do Texto, tá? Então, o primeiro texto que a gente vai... Então aqui está na ordem mais ou menos cronológica, tá? A Edilza eu coloquei depois da Patrícia, porque ela vem depois do intervalo e ela faz a articulação direta com o espaço escolar, no caso com as universidades, com o ensino, tá? Então, vamos lá. A Kimberly Crenshaw escreve nos anos 2000 e o texto que ela escreveu é um texto propositivo para a ONU. Então, ela escreveu esse texto, publicado em 2000, para um encontro de especialistas da Unifem, que é o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, tá? Esse encontro aconteceu em novembro, 21 de novembro e 24 de novembro, entre 21 e 24 de novembro, em 2000. Tá? Então, o texto ele tem um caráter, uma enunciação, uma forma de escrita que está pensando justamente neste encontro. Tá? Por que é importante dizer isso? Porque é diferente, por exemplo, do estatuto do texto da Adriana e da Patrícia. Os outros dois textos eles foram escritos mais pensando numa comunidade acadêmica. Então, isso muda um pouco a forma como esses textos estão sendo elaborados, né, escritos mesmo. Então, o texto da Adriana Psitelli foi escrito em 2000, é um artigo científico, e é um artigo que tenta explicar e mapear, grosso modo, o termo interseccionalidade e categorias de articulação para o público brasileiro. Então ela está tentando dialogar um pouco com essas categorias para o público nacional, tá? E outra coisa que é importante dizer é que ela está partindo de uma discussão dentro das discussões de gênero, porque a Adriana Psitelli é uma pesquisadora do núcleo de pesquisa chamado PAGU, que a gente comentou na semana passada, um grupo de pesquisa super importante da Unicamp, e é um grupo que está pensando em gênero há muito tempo, tá? Então é um pouco daí que elas estão... que a Adriana Psitelli está pensando em escrever. O texto da Patrícia Collins, por outro lado, ele é mais ou menos o resumo de um livro, que é um livro que eu confesso para vocês que foi publicado agora recentemente, que é esse aqui, Intersectionality, que foi publicado agora em 2016, e eu ainda não tive tempo, por exemplo, de ler ele inteiro, tá? Mas o texto, grosso modo, ele é um resumo deste livro. Então, e o que se pretende, tanto o texto quanto o livro? É apresentar uma breve história dessa categoria. Tá? Só que a Patrícia Hill Collins, ela está partindo de um contexto norte-americano, estadunidense, sobretudo, então a gente tem uma diferença aqui de nação. Ela é uma feminista negra, então ela também está partindo de uma outra percepção sobre gênero e sobre raça, que é um pouco diferente da perspectiva da Adriana. Então a gente tem que considerar isso um pouco na forma como elas estão defendendo, escrevendo e pensando sobre a categoria, tudo bem? E aí, por último, o texto da Edilza Soqueira, que é um capítulo de um livro,
que é um artigo também científico que ela está refletindo o acesso ao ensino superior, considerando cor, sexo e classe. Esqueci de colocar aqui, tá? Então, um artigo super interessante, porque ela vai, mais ou menos, grosso modo, colocar um pouco na prática algumas das reflexões que essas autoras estão elaborando do ponto de vista um pouco mais abstrato anteriormente. Tá? Não é tão abstrato assim, mas a princípio parece mais abstrato. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, questão? Não? Então tá. Então vamos continuar. Muito bem. Então a gente vai tentar, como a gente já fez na semana passada, dar um breve histórico das pessoas, porque é importante a gente saber quem elas são. Então, essa é a Kimberly Crenshaw. Ela nasceu em 59 nos Estados Unidos. A função dela, quer dizer, a formação dela, né? Ela é advogada, ela é professora de Direito da Universidade da Califórnia e da Universidade de Colômbia, certo? Nas duas costas dos Estados Unidos, tá? E ela não é só... então, o fato dela ser advogada, dela ser jurista, e ela não é qualquer tipo de advogada e jurista. Ela é uma advogada muito engajada na causa dos direitos humanos. Tá? Esses direitos que estão aí sob ataques, né? Então, ela é uma pessoa que está muito preocupada com o acesso a direitos humanos, tudo bem? E aí, ela tem publicado de maneira profícua, mais ou menos desde de meados da década de 80, tá? Muito bem. E o texto dela, esse documento para encontros, é posterior a alguns textos em que ela já havia formulado a questão de interseccionalidade. Por que é importante dizer isso? Porque este texto aqui é o único texto, que pelo menos eu tenho conhecimento, que foi traduzido da Kimberly Crenshaw para o português. Isso faz com que a gente às vezes tenha um acesso à forma como ela está formulando o texto, ou formulando a categoria, exclusivamente, às vezes, por esse texto. Tudo bem? E ela formulou a coisa de algumas maneiras um pouco diferentes em outros textos. Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso. Bom, dito isso, então, para quem... Vamos agora falar um pouquinho do texto dela. Para quem ela está escrevendo, né? Para quem que ela está se interessando. Ele é publicado em 2000, como eu disse, para esse encontro de especialistas da Unifem, que ocorreu na Croácia. E qual é o objetivo do texto, mais ou menos? Ela está identificando um problema. Então, ela está falando para essas pessoas do Fundo de Desenvolvimento de Nações Unidas para a Mulher, identificando um problema. Olha, tanto os aspectos de gênero da discriminação racial, quanto os aspectos raciais da discriminação de gênero não são apreendidos pelos discursos e políticas dos direitos humanos. Então, ela está tentando, ela fez um diagnóstico, ela percebeu que quando a gente está falando, quando as Nações Unidas estavam discutindo discriminação racial, pouco se falava de aspectos de gênero. E quando as Nações Unidas estavam falando de discriminação de gênero, pouco se falava de discriminação racial. Então, até os anos 2000, ela está falando, as Nações Unidas, portanto, estão com um problema que é da forma como ela enquadra as suas políticas de combate à discriminação racial e de políticas de combate à discriminação de gênero. Então esse é mais ou menos o diagnóstico que ela faz, e ela vai falar, bom, eu vou então fazer o quê? Construir um modelo que é provisório, tá? Então ela assume, ela fala, olha, esse modelo é um modelo provisório, não enfim, definitivo, para identificar as várias formas de subordinação que refletem os efeitos interativos das discriminações de raça e de gênero. Então, o texto, ele está pensando com essa proposta, certo? É um texto que é uma tentativa de formular uma gramática, de formular um modelo para identificar desigualdades, para identificar formas de discriminação. Tudo bem? Então ela está interessada em promover um protocolo de ação. Ela, como advogada, como jurista, ela está bastante preocupada com a lógica de uma ação, de uma prática. E a gente vai perceber que isso é bastante importante na comparação um pouco dos textos. Porque a Crenshaw, ela está pensando, precisamos agir como Nações Unidas, certo? Como representantes das Nações Unidas. Tudo bem? Então ela vai falar o seguinte, bom, mas como que a gente vai fazer isso? Então, qual
ela vai explicitar um pouco mais o diagnóstico do problema. Então, ela faz uma crítica à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela vai falar que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração muito bonita, muito legal, etc. Entretanto, ela trata de forma complicada algumas discriminações específicas, particularmente as discriminações raciais e particularmente as discriminações de gênero. Por quê? Em termos de gênero, ela vai falar que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela variava, ela oscilava na forma como ela abordava as questões relativas às mulheres. E aqui é importante que a gente faça um paralelo, que depois eu tenho até no texto, nos slides, mas que, grosso modo, a Kimberly Crenshaw entende que gênero é quase sinônimo de mulher. Tá? A gente vai perceber que em outros textos, particularmente na aula que vem, estou dando spoilers, particularmente na aula que vem, a gente vai entender que gênero não significa necessariamente mulher. Gênero pode significar e ser entendido como relação entre o que a gente tem por homem e mulher, ou uma outra definição. Gênero pode significar e dizer respeito à relação entre o que a gente tem por masculinidades e feminilidades. Tá? Então, essas diferentes definições do que a gente tem por gênero vão gerar diferentes análises e diferentes consequências para as práticas, etc. Tá? Então, mas é importante que a gente perceba que na análise um pouco da Crenshaw, ela está associando gênero como sinônimo, quase sinônimo de mulher, tá bom? Então ela vai falar o quê? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos variava, certo? Às vezes ela englobava as mulheres, às vezes ela desconsiderava as mulheres. Quando? Então, caso as violências contra as mulheres fossem percebidas como universais, ou seja, derivadas de violências ou práticas contra direitos civis ou contra direitos políticos, elas eram consideradas violações diretas aos direitos humanos. Então, quando as mulheres estavam sendo impedidas, por exemplo, de votar, quando elas não podiam decidir se queriam ou não, se podiam ter a escolha de casar ou não, então isso seria um caso direto de violência contra os direitos humanos, e aí, no caso, a ONU agiu. Ela fala, entretanto, há um momento em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, portanto, a ONU e os órgãos internacionais deixam de perceber algumas coisas particularmente vinculadas à experiência das mulheres, que é, caso a violência fosse percebida como não universal. E o que é uma violência que era considerada não universal no caso? Que não afetasse direitos civis e ou políticos, que se relacionavam a quê? Quando mulheres eram estupradas, espancadas no âmbito doméstico, ou quando alguma tradição lhes negava algum direito. Nestes casos, a ONU e alguns órgãos internacionais se eximiam de se posicionar. E aí a Kimberly Crenshaw fala, não, temos que repensar isso aí. Então temos que repensar um pouco onde que a Declaração Universal dos Direitos Humanos está falhando, porque ela está utilizando dois critérios diferentes para se relacionar às mulheres. Tudo bem? Tudo bem até aí? Muito bom. Aí ela vai falar que em aspectos raciais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também variava. Então, mesma coisa não, né? Mas de uma forma similar. Então, aspectos da discriminação racial que se assemelhassem à negação da cidadania, portanto, como, por exemplo, o apartheid na África do Sul, eram política e pauta de organizações internacionais. Então, o apartheid da África do Sul, que estava cerceando cidadania, que estava cerceando direitos civis, direitos políticos, isso era pauta, não havia nenhum tipo de consideração nesses termos. Entretanto, quando algumas discriminações não se enquadravam como violência a direitos civis ou políticos, e eram consideradas particularidades excessivamente diferentes e, por isso, desconsideradas. Aí ela dá um exemplo, um pouco mais à frente, que é um exemplo das castas indianas. Então ela fala que, por exemplo, quando algumas pessoas Dalits, sabem que na Índia, por muito tempo, né, isso tem mudado, mas por muito tempo a sociedade era dividida em castas, certo?
As castas, elas são absolutamente hierarquizadas e você nasce numa casta e você morre na mesma casta, tudo bem? A casta, que é a casta inferior, digamos assim, a casta que lida com dejetos humanos, que é responsável, porque cada casta também é responsável por algumas coisas. Tem castas responsáveis pela dimensão do sagrado, uma casta que é responsável pela dimensão política e militar, etc. Uma das castas é responsável pelo trato de tudo aquilo que é considerado impuro. Então, dejetos humanos, então, como por exemplo, as fezes, urina, etc., são tratadas por esta casta específica. Ela falava, bom, aspectos que dizem respeito, por exemplo, a esta casta não são considerados como uma dimensão de direitos humanos. Tudo bem? Então ela fala isso, então portanto, a gente está negligenciando um assunto que é um assunto muito importante a ser discutido. Tudo bem? Bom, e aí então, feito esse diagnóstico, a Kimberly Crenshaw faz uma percepção. Ela fala, olha, gênero, isso ela lá em 2000, tá? Gênero já está sendo defendido pelos direitos humanos. Então, pelo menos desde 1976, que foi criado a Unifem, esse Fundo de Defesa das Mulheres, os órgãos internacionais já têm trabalhado e já têm discutido as dimensões relacionadas a gênero. E já tem intersectado, já tem começado a fazer algumas articulações pensando que a particularidade da experiência das mulheres tem que ser considerada no trabalho, nas políticas das organizações internacionais. Ela fala, bom, o que falta? Então, o que falta é que as experiências únicas de mulheres étnicas e racialmente identificadas são, por vezes, obscurecidas ou marginalizadas no discurso sobre esses direitos. Então ela está chamando a atenção e está frisando e grifando o fato de que algumas experiências, particularmente quando a gente cruza gênero com raça, ou são obscurecidas, ou seja, são silenciadas, não são sequer percebidas, ou são marginalizadas, ou seja, percebidas como menos importantes ou que não diria respeito ao trabalho dos órgãos internacionais. Ela fala, bom, é aí que eu quero trabalhar. É neste ponto especificamente que é importante e fundamental que a gente dê um passo para além. E ela vai falar duas estratégias para tratar justamente dessa discriminação. Então, primeiro, ela pretende desenvolver análises e protocolos sobre a dimensão de gênero do racismo. Ou seja, entender que a dimensão racial é marcada por gênero. Então ela está pensando assim, bom, existe discriminação racial. Como, quando a gente olha a partir, dentro da discriminação racial, como a gente olha a partir de um olhar de gênero, o que evidencia quando a gente vai tratar dessa discriminação racial. Então ela vai, mais ou menos, entre aspas, inserir uma perspectiva de gênero dentro de um contexto de discriminação racial. Tá? Então esse seria o primeiro tratamento que ela daria a essa questão. O segundo tratamento é formular um enfoque, então dentro de trabalhos que tomam enfoque de gênero, desenvolver análises e protocolos, então mais uma vez análises e protocolos, que notem a diferença entre as mulheres. Então, em políticas que já se pensa em termos de mulheres, qual a diferença que existe entre elas? Então, como a diferença entre as mulheres se dá em termos de raça, etnia, classe, casta, religião, origem e orientação sexual. Tá? Então, são duas estratégias um pouco diferentes que ela está falando. Ela está dizendo o seguinte, bem, de um lado a gente vai olhar para os trabalhos, ou para as políticas, para os protocolos em que a gente trata de discriminação racial e vamos pensar em gênero nela, e de outra a gente vai olhar os protocolos e as análises, etc., que tratam da discriminação de gênero e pensar na diferença entre essas mulheres, porque essas mulheres não são iguais. Elas têm diferenças que estão em outros termos, certo? E aí, como eu disse, gênero aqui, sobretudo aqui, é usado muito como sinônimo de mulher, tudo bem? Bom, e aí ela vai ainda mais longe. Ela fala, bom, então além de eu fazer esse diagnóstico e de propor uma forma de trabalhar com esse diagnóstico, eu preciso entender o que estrutura o poder ou o que estrutura essas
esse problema, especificamente, que é um problema que está acometendo o nosso trabalho. Ou seja, o que estrutura o poder? Duas coisas. De um lado, que ela chama de superinclusão, e de outro, que ela está chamando de subinclusão. Então, o que seria a superinclusão? Falar, bom, é uma ação que pretende solucionar uma situação de forma demasiadamente específica ou desproporcional. Então, é uma ação que, de certo modo, generaliza outras situações. Então, ela dá um exemplo, que é um exemplo das políticas voltadas para o tráfico de mulheres. Então, ela vai falar assim, bom, quando a gente está falando de políticas voltadas para o tráfico de mulheres, a gente faz uma superinclusão. A gente fala que quem é traficado? Mulheres. E essa categoria, aspas, mulheres, ela é demasiadamente universalizante. E ela não percebe a diferença entre essas mulheres. Ou melhor dizendo, quais mulheres que são traficadas. Porque não são todas as mulheres que estão sendo traficadas. Ou, pelo menos, qual grupo que está mais vulnerável para o tráfico. Certo? Então, ela vai discutir um pouco que algumas mulheres, sobretudo quando a gente está falando de relações étnicas, raciais, e de classe, estão sendo traficadas e outras não. Então, ela está dizendo, é preciso que a gente preste atenção justamente nessas políticas, porque algumas políticas são de superinclusão. Fala-se num grosso geral, e a gente deixa de perceber que, ao generalizar, a gente perde a percepção de algumas diferenças que estão informando a produção de algumas desigualdades. Tudo bem? Está dando para acompanhar? Estão muito quietos. Aí tem a outra política, que é a política de subinclusão. Que aí é o quê? Né? É uma ação na qual um subconjunto de mulheres subordinadas enfrenta um problema, ou seja, está com um problema real, mas este problema não é percebido como um problema de gênero, porque não faz parte da experiência das mulheres de grupos dominantes. Então, ela está falando o quê? Que nessa noção de subinclusão opera uma forma de negligência, ou de ocultamento. Ou seja, então existe um problema que é experimentado, é vivenciado por sujeitos, no caso ela está falando especificamente de mulheres negras, por exemplo, e mulheres latinas, então ela vai usar um exemplo específico aqui, que eu já vou dizer. Então, um grupo específico de mulheres negras e latinas que não se tornam um problema na agenda política exatamente porque um grupo hegemônico fala, mas isso não é problema de mulher, isso é problema outro. Então ela vai falar que, por exemplo, então o exemplo que ela chama atenção é o exemplo da esterilização nos Estados Unidos de mulheres negras e latinas na década de 50. Então, na década de 50, houve uma política do governo americano de esterilizar muitas mulheres. Era uma política estatal, em que, sobretudo, quem foi esterilizada, e o argumento era um argumento de controle de população, mas qual a população que se queria controlar, certo? Não é qualquer população. Então, era um controle de população de mulheres, sobretudo porto-riquenhas e, sobretudo, afro-americanas ou afrodescendentes. E aí, na época, a discussão não era pautada em termos de problema real, porque não era um problema de mulheres, entre aspas. Tudo bem? Então, ela está chamando a atenção como o que está estruturando o problema de políticas públicas, ou de políticas, na verdade, organizacionais do Estado, sobretudo das organizações internacionais, é uma forma de invisibilidade interseccional. Então, ela está falando que o que acontece é uma invisibilização de dimensões. Seja porque, por um lado, você inclui todo mundo e generaliza e deixa de perceber diferenças. Por outro lado, você negligencia e oculta e fala, essas diferenças não são tão importantes. Então, o que tem aí? De um lado, a diferença é invisível, neste caso, e de outro lado, a diferença torna invisível os problemas. Então, a gente está falando aqui de um regime de percepção da diferença.
E isso é bastante importante, eu vou até anotar na lousa. Por quê? Porque essa noção de diferença é muito importante quando a gente está discutindo interseccionalidade, marcadores sociais da diferença. Então, o regime de percepção de relação e de poder com a diferença. Certo? Então, como a gente disse logo na primeira aula, aquela metáfora das frutas, ela vai acabar acompanhando a gente por muito tempo. Então, a gente percebe a diferença, certo? Então, um mamão é diferente de um melão, que é diferente de uma melancia, que é diferente de uma maçã, etc. A gente percebe a diferença. Só que o que a gente faz com essa percepção é socialmente constituído, politicamente constituído e gera consequências sociais, certo? Não no caso das frutas, né? Mas no caso dos seres humanos. E no caso de práticas também, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente quando a gente vai falando de práticas da sexualidade, tá? Então, mas o fato é que, de um lado, portanto, então a gente vai falar bastante de diferença, certo? Então, no lado da superinclusão, a diferença é invisível, a gente invisibiliza algumas diferenças. Por outro lado, a diferença torna invisível alguns problemas. Então, o fato de que a gente é diferente faz com que, então eu não percebo o seu problema. Ok? Então, como, e aí vou falar um pouquinho aqui de antropologia, que é, enfim, a minha formação, né? Na antropologia, como disciplina de pesquisa, como disciplina acadêmica, é uma disciplina que está o tempo todo pensando e refletindo sobre as diferenças. Então, o fato, a antropologia, para quem não sabe, é, grosso modo, a disciplina que estuda produções, percepções de sistemas de diferença pelo mundo. Tá? Então, pode ser a percepção da diferença mais distante, como quando a gente está falando da antropologia do século XIX, início do século XX, que é a antropologia que vai para outras culturas e sociedades para fazer um estudo sobre a diferença, grosso modo. Até uma antropologia mais recente, que num mundo como o nosso, que é um mundo absolutamente atravessado e conectado, etc., a gente vai perceber graus de diferença ou produções de diferença em centros urbanos, por exemplo. Tudo bem? Bom, tudo bem até aí? Uma dúvida? Não? Pode. Qual que é o seu nome mesmo? Luana. Luana, fala lá, Luana. Essa da subinclusão, como está falando aqui, a diferença, por não ser igual a mim, aí nesse caso assim, se encaixaria a mutilação das mulheres na África? Boa questão. Complicada. Você gosta de questões complicadas, né, Luana? A questão da mutilação das mulheres na África é uma questão bastante delicada, porque, bom, então primeiro deixa eu anunciar que não é um assunto com o qual eu estou super atualizado e familiarizado, mas porque não é em todas as etnias, nem em todas as culturas que isso acontece. Por isso que eu perguntei se ele se encaixa aí. Depende de qual posição que você vai tomar. E aí a gente chega numa coisa de qual posição que você adota para perceber a diferença. Então, por exemplo, de um ponto de vista que nem a Kimberly Crenshaw, por exemplo, que é uma ativista de direitos humanos, uma ativista dos direitos humanos está partindo do pressuposto de que existem direitos humanos que são direitos humanos universais. E que, portanto, é importante que um órgão haja para garantir a diversidade e para que os direitos não sejam, melhor dizendo, para que os direitos não sejam agredidos. Então, pode ser, eu não sei, tá? Nunca perguntei para Kimberly Crenshaw o que ela acha, tá? Mas eu diria, suponho, que ela diria, isso é uma violação dos direitos humanos. E uma violação por uma subinclusão, certo? Agora, de uma outra perspectiva, a gente pode pensar que o que significa a mutilação de órgãos genitais em mulheres nesta comunidade.
Daí a gente chega num outro tipo de pergunta, que é, pode ser cultural? É cultural porque é uma forma dela não sentir prazer e não trair o marido. Não trair o marido, exatamente. Só que aí o que a gente tem que pensar? O que isso significa dentro de uma série de estruturas? Por quê? Nós, dentro da nossa sociedade, a gente pensa que essa lógica de traição, de prazer, etc., tem alguns valores. Então, quando a gente escuta essa descrição que você trouxe, isso traz alguns tipos de reações para nós, certo? Eu pelo menos, nossa, eu penso, né, que horrível, né? Uma pessoa não pode sentir prazer por conta do marido, etc. Mas eu estou informado por uma série de referenciais que são socialmente e culturalmente constituídos. Sim. Então a gente chega num ponto, que é um ponto que eu acho que é bastante delicado, que é, bom, como a gente pode falar sobre esse assunto? Minha intuição inicial como antropólogo seria, vamos perguntar para essas mulheres. Primeira coisa que eu faria, bom, o que é isso para você, o que significa, como é que é, o que significa um casamento para você, o que significa desejo para você, e aí por aí vai. E aí exige um trabalho muito aprofundado mesmo, discutir uma série de coisas, que significa monogamia, casamento, indivíduo, prazer, desejo, e por aí vai, certo? Para aí talvez pensar e perguntar para essas mulheres, você está satisfeito com essa situação ou não? E aí também oferecer, na verdade não é oferecer, desculpa, garantir que esses sujeitos também têm capacidade de escolha e têm capacidade de agência, mesmo em situações em que a gente acha que isso não existe. Então, eu acho que é uma situação extremamente delicada, e eu, enfim, não te dei uma resposta muito clara, mas é mais um caminho do que, por exemplo, eu conseguiria... Porque assim, eu acho que, eu vou dizer por mim, eu estou desconstruindo um monte de coisa que eu tinha, estou me formatando e estou tentando me adequar. A minha cabeça está indo, porque tudo isso, apesar de ser um tema que já está rolando há muito tempo, para mim é uma coisa mais nova. Quando a gente fala de gênero, eu sou professora, então quando eu vejo a galera na sala de aula falando de sexualidade, de orientação sexual, de andrógeno, misógino e essas paradas todas, eu falo, caraca, como eu estou perdida, como eu estou parada no tempo. Apesar de ainda não estar tão perdida, por eles, né, pela juventude, eu vejo que eu estou, tipo, perdida. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, comecei a ler os textos, deu aquele bug. Por exemplo, ali no começo você fala que o estupro não é não universal. Como assim? Uma puta de uma violência que existe há muito tempo, que é a maior forma que o homem tem de subjugar a mulher, de humilhar, e não é universal. O que a Kimberly está falando é que não era tomado como um elemento que poderia gerar uma reação das organizações internacionais. Ela fala, ela está defendendo que precisa tomar sim. Ela está acusando, na verdade... A ONU não entende como isso. Ela não... E aí a gente tem os estupros coletivos e todo dia uma mulher é estuprada, uma não, estou sendo generosa. Sem falar os outros tipos de violências que acontecem com a mulher dentro de casa, porque a gente sabe que acontece, que antes não era julgado, não era muito falado, porque a gente não tinha a internet como a gente tem agora, a televisão e essas coisas todas. Mas sempre aconteceu. E como não é universal, como é que esses caras não se preocupam com isso? Entendeu? Dá um nó. Eu concordo com você. Eu fico feliz e triste que está dando nó. Feliz porque eu acho que é um pouco o propósito do curso, mas eu só espero que senão não te angustie muito, porque eu acho que faz parte de todo do curso. O que eu acho que é interessante, que você está chamando muita atenção e é super legal, Luana, é que a gente, digo você, eu e imagino que todos nós, a gente está passando por um processo de reposicionamento gramatical, digamos assim, e de mudança de sensibilidade social. Então, eu tenho trabalhado com esse assunto há 5, 6 anos, tá? De 5, 6 anos para cá, a coisa mudou muitíssimo.
mas assim, é num grau muito impressionante. Então, há 5 anos atrás, por exemplo, eu tinha que discutir, eu tinha que explicar o que significa gênero. Porque não falar, olha, gênero não é sinônimo de gênero literário. Era um pouco por aí que a gente começava a discussão, certo? Hoje em dia eu não preciso mais falar disso. Hoje em dia, gênero entrou na arena pública como uma palavra, um conceito que está em disputa. Tem muitas pessoas, muitos grupos com diferentes interesses disputando e discutindo o que significa gênero. Se gênero tem que estar na escola, não tem que estar na escola, se gênero já sempre esteve na escola, não esteve na escola, enfim, por aí vai. E o que eu acho interessante que você trouxe, que é um trechinho que você falou, que me chamou a atenção, é que você falou, eu me sinto um pouco velho. Não é isso, eu acho. A questão é que os referenciais, e aí eu me incluo nesse rolê, certo? Eu tenho 30 anos, então os referenciais que eu adquiri de gênero, por exemplo, do que significa gênero, do que significa orientação sexual, eu era da época em que se falava GLS, certo? Então, assim, há 15 anos atrás, não era população LGBT, era população GLS. E o que significa essa mudança? Depois a gente vai falar um pouco na aula sobre sexualidade, certo? Mas a gente está informado por uma série de repertórios. Qual é a vantagem e a desvantagem dessa geração mais recente, que tem 12, 13, 14, 15, 18 anos? É uma geração em que se alfabetizou um pouco com essa mudança gramatical e com essa mudança de sensibilidade. Então, os repertórios mobilizados por eles trazem um repertório que é um pouco diverso do nosso, que temos um pouquinho mais de caminhada aqui nesta terrinha, certo? Então, isso cria, a gente precisa fazer o esforço, penso eu, que é esse esforço de tradução, de discussão. Porque eu falo que é uma vantagem e uma desvantagem para eles, porque por um lado eles percebem que eles têm uma certa familiaridade, até que nem quando a gente está falando de internet, aplicativo, etc. Tem uma familiaridade. Qual é, às vezes, a dificuldade que essa geração possui? Uma dimensão histórica. Quando eu dava aula no ensino médio, eu costumava falar que, e eles davam risada, não sei como é que seria hoje, mas eles davam risada, assim, falava assim, olha, para adolescente, grosso modo, o mundo começa no dia que você nasceu. Tudo antes disso é velho. E aí eu falava, gente, vamos pensar que assim, não é necessariamente que é velho. O que é velho? Que você está partindo de um pressuposto de experiência de vida sua para estabelecer uma relação temporal. Mas a gente pode dizer que velho tem outros parâmetros, outras formas de periodização a gente pode estabelecer para o que é velho. Então, enfim, tudo isso para dizer que eu acho que não precisa se sentir perdida. Então, todo mundo perdido, eu acho que é uma comunhão, uma coletivização de um monte de gente que não vive sem o Waze. E que se a gente fica um pouco perdido, faz parte mesmo, e a gente tem que se... Opa, não sei onde eu fui parar. Aqui. E a gente precisa, acho que um pouco se ajudar nesse sentido. Mais alguma consideração? Fala, qual é o seu nome mesmo? É meu nome Yuri. Só para ajudar a pensar na pergunta dela, a questão de castas na Índia também é cultural e ela foi necessariamente contra. Então não quer dizer que a cultura, no caso dela, é um argumento relevante. A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque várias coisas são naturalizadas culturalmente. Então, ser cultural não necessariamente é um argumento tão forte assim para a gente não ir contra. Porque se pensar, tudo é cultural, sei lá. O estupro é cultural. Então, não é necessariamente uma questão de da cultura deles, então... Não pode intervir. É isso, aí o limite é como a gente vai fazer esse processo de intervenção, né? Você, qual é o seu nome? O meu é Carol. Carol. É que como a gente parte do nosso, então pode cair no julgamento, né? É bem difícil definir a linha, né? Na verdade, devemos, não devemos, é uma linha muito tênue ali. Eu acho que tem uma mistura entre as duas coisas, né? Porque a gente tem que respeitar, mas tem o limite do respeito, mas quando a gente está analisando, a gente está usando o nosso pressuposto, e o nosso não necessariamente é o ideal também. Né? Por isso que eu sempre acho que, assim, pergunta.
Assim, é uma postura que eu pessoalmente adoro. Você pergunta e vamos ver o que a pessoa vai me dizer, e a partir disso a gente vai construindo um pouco mais juntos, assim. Enfim. Eu acho que também tem um lance. Qual que é o seu nome? Desculpa. Olivia. Que a gente não para para pensar, mas é a imposição de uma cultura sobre outra. No caso, por exemplo, do regime dos ayatollahs com mulheres iranianas. Que até antes do regime dos ayatollahs, as mulheres iranianas não eram obrigadas a usar véu. Então, aí, a partir disso, elas começam a ser obrigadas a usar véu, né? E isso já não tem discussão. Né? Então, às vezes, a gente toma algo como cultural e legítimo, como se aquilo fosse eterno, sempre tivesse sido assim. E descontextualiza historicamente essa imposição da cultura. Também tem essa vertente. Adorei o que você falou, Olivia, muito legal. Porque culturas são construídas, né? Culturas não são estáticas, elas não são imutáveis, elas são construídas e muitas vezes elas têm relações de poder envolvidas nisso. Então, toda vez que fala do caso dos ayatollah e do véu no Irã especificamente, eu lembro daquele livrinho super bonitinho da Persepolis. Vocês, acho que alguns estão batendo na cabeça, então acho que já devem ver. Eu acho fofo, acho legal, acho didático e acho, enfim, potente para pensar um pouco como isso foi construído. Como o regime de véu, por exemplo, constituiu realidade para essas mulheres, algumas se contrapuseram, outras foram ensinadas dentro daquilo e a coisa vai rendendo outras 1000 consequências culturais. Super legal, obrigado pela contribuição. Posso continuar, gente? Alguém tem mais alguma coisa muito importante? Não? Então, beleza. Bom, então, dito isso, quando a discriminação, então ela está encaminhando, certo? Quando a discriminação é vista simplesmente como sexista, então, se existir uma estrutura racial como pano de fundo, ou racista, se existir uma estrutura de gênero como pano de fundo, não se resolve a questão. Então, essa parte é um pouco obscura, mas é mais ou menos o seguinte, assim, quando uma discriminação é vista simplesmente como sexista, como por exemplo quando a gente fala da diferença salarial entre homens e mulheres. Quando a gente fala disso, grosso modo, a gente costuma falar é uma divisão sexista, o fato de que mulheres recebem 30% a menos do que homens, significa que a gente está num problema que é único e exclusivamente um problema de gênero, certo? Só que, especificamente no Brasil, quando a gente está falando de diferença salarial, a gente também não pode desconsiderar que existe uma estrutura social brasileira, por exemplo, que tem uma história muito vinculada ao sistema escravocrata. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de diferença salarial, especificamente aqui no Brasil hoje, a gente vai falar, é um problema de gênero, e ela está chamando a atenção. Talvez a gente não tenha que exclusivamente considerar que problemas que a gente acha que são exclusivamente de gênero têm que ser tomados como gênero. A gente tem que pensar se não existe uma estrutura racial que está estruturando também as dimensões de gênero. Ou, por outro lado, quando a gente fala que existe uma discriminação racista, se ela também não está estruturada numa dimensão de gênero como pano de fundo. E aí, por exemplo, a gente pode falar que uma boa parte das reações em relação às políticas de ação afirmativa vinham de pessoas que falavam, bem, os regimes de ação afirmativa são regimes que repõem o racismo, etc., blá, blá, blá. Mas esse debate geralmente desconsiderava que, por exemplo, meninos negros eram expulsos dos bancos escolares ou que sofriam grandes pressões para não, dentro das famílias, inclusive, para conseguir um trabalho. Então a gente supõe que um regime é exclusivamente, por exemplo, racista, mas que na verdade também está sustentado com uma base de discriminação de gênero. Então ela está tentando pensar nisso. Olha, o que parece ser muito uma coisa, talvez esteja sustentado por um outro sistema de discriminação. Tudo bem? Então, para aprender a discriminação como um problema interseccional, e aí essa é a aposta dela, certo? As dimensões raciais ou de gênero, que são parte da estrutura, teriam de ser colocadas em primeiro plano, como fatores que contribuem para a produção da subordinação. Então ela está falando, é preciso necessariamente colocar gênero e raça em primeiro plano na análise e na política. Então, por isso, somente através de um exame mais detalhado das dinâmicas variadas que formam a subordinação de mulheres racialmente marcadas, pode-se desenvolver intervenções e proteções mais eficazes. Tudo bem?
Então, a proposição é desenvolver uma perspectiva que revele a discriminação interseccional. O seu valor está na capacidade de descrever com precisão as experiências de mulheres racializadas e, a partir disso, intervir. Então, é importante ver que ela está falando de desenvolver, de revelar uma discriminação, de descrever as experiências e intervir. Certo? Então, ela tem uma organização de raciocínio bastante propositiva. Ok? Bom. E aí, o que ela fala? Bom, ela vai falar, então vamos definir o que significa interseccionalidade. Aí eu coloquei esse cruzamento aqui porque é um pouco mais ou menos como a metáfora que ela usa. Ela usa uma metáfora que é uma metáfora de cruzamento de avenidas, tá? Então, vamos lá. A interseccionalidade que, citando, é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Prestem atenção nessa palavra eixos, tá? Porque é uma palavra que ela usa bastante. E a gente vai pensar um pouco sobre ela. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões, que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Então, ela está falando que, de certo modo, existem eixos discriminatórios que marcam a experiência das pessoas. Tá? É importante a gente perceber, a gente pensar nisso, porque vai ter algumas diferenças em relação a como a Adriana Psiteri entende isso, como a Patrícia Collins também, e depois um pouco como a gente vai trabalhar ao longo do curso. Tá? Então, são eixos de subordinação. Beleza? Bom, utilizando uma metáfora de intersecção, faremos inicialmente uma analogia que os vários eixos de poder, isso é, raça, etnia, gênero e classe, constituem as avenidas que estruturam os terrenos sociais, econômicos e políticos. Essas vias são, por vezes, definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes. Então, o racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que, por sua vez, é diferente da opressão de classe. Então, ela está falando que esses eixos de subordinação, de certo modo, eles têm uma independência. Tá? Importante a gente perceber isso aqui. Que são, então, portanto, são diferentes, né? Na verdade, tais sistemas frequentemente se sobrepõem, então ela pensa numa lógica de sobreposição, né? Que cruzam, criando interseções complexas nas quais dois, três ou quatro eixos se entrecruzam. Então, eu coloquei aqui e fiz um desenho. Então, qual que é o desenho? A ideia é de que alguns eixos de discriminação se cruzam, tudo bem? Então, as mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um espaço onde o racismo, a xenofobia e a classe e o gênero se cruzam. Então, as mulheres racializadas, segundo ela, estariam neste ponto, em que alguns eixos que viveriam separadamente, independentemente, se cruzariam. Por consequência, estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego de todas essas vias. Então, essa metáfora que ela usa, uma metáfora de avenida, é uma metáfora bastante importante, porque ela está falando mais ou menos de uma certa independência e de coisas e de fluxos discriminatórios que atravessam os sujeitos, tá? Por que eu estou, enfim, reiterando um pouco isso? Porque essa dimensão, as metáforas, elas dizem muito, penso eu. A forma como a gente elabora um raciocínio, como a gente elabora um argumento, como a gente elabora uma fala, ela diz muito sobre o que a gente está dizendo, inclusive, certo? Porque tem a ver com o nosso vocabulário. O vocabulário diz coisas. Então, falar de avenidas é falar de algumas coisas que é diferente de falar de outras metáforas que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Tudo bem? Falar de sobreposição significa, grosso modo, uma lógica de peso que está comprimindo algumas pessoas. Tudo bem? E isso vai produzir uma
percepção sobre os sujeitos, que é um pouco diferente de como, por exemplo, a Adriana Psittelli entende a situação. Tá? Vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então, a subordinação interseccional é frequentemente obscurecida porque, atinge aqueles que são marginais, mesmo dentro dos grupos marginalizados, e porque os paradigmas existentes não prevêem esse tipo de discriminação. Se um dano específico não é previsto, é difícil revelá-lo, através do uso de ferramentas analíticas afinadas, somente com o paradigma existente que produzem a discriminação. Então, é preciso forjar novas categorias e um novo vocabulário. Por isso que ela está falando da interseccionalidade, na busca de forjar esses argumentos. Então, a intenção dela é propor uma linguagem capaz de expressar a experiência das pessoas, além de expandir os parâmetros conceituais dos discursos em tratados internacionais. Então, e aí eu acho que a gente vai se aproximando do fim da discussão da Kimberly Crenshaw, quando ela está falando nesses termos, ela está falando, é preciso expandir o vocabulário. Somente expandindo o vocabulário, a gente consegue perceber relações, a gente consegue perceber discriminações. Então, grosso modo, e aí é um ponto que a gente se aproxima muito, a gente, digo Paula e eu, da perspectiva da Kimberly, é que a gente está tentando, o objetivo desse curso, grosso modo, é oferecer um vocabulário, ou constituir com vocês um vocabulário com o qual a gente pode navegar neste mundo ou pensar o mundo através desse vocabulário, certo? Se a gente tem um vocabulário muito restrito, muito reduzido, a gente às vezes deixa de falar coisas. Quando a gente amplia o vocabulário, o mundo também se abre e a gente consegue falar de outras coisas para além daquelas que a gente conseguia escrever ou falar. Então, a fim de conferir inteligibilidade e visibilidade à subordinação interseccional, portanto, é preciso adotar uma política de fazer outras perguntas. Está discutindo. Para além da gente formular um outro vocabulário, é preciso que a gente formule perguntas importantes para uma perspectiva interseccional da subordinação e da discriminação. Então, a gente tem que pensar o quê? Ela está em diálogo com a Mari Matsuda, que é uma jurista também, que era colega da Kimberly Crenshaw e que era de origem japonesa, se eu não me engano. Então, a pergunta é, onde está... Então, a Mari Matsuda formula as seguintes perguntas. Ela fala, bem, onde está o sexismo? Então, ela fala assim, os órgãos internacionais têm que fazer novas perguntas. Uma das perguntas é, onde está o sexismo nisso? Onde está a dimensão de classe? Onde está o heterossexismo? Onde está o racismo? De que forma esse problema é matizado pelo regionalismo, pelas consequências históricas do colonialismo? Há alguma estrutura de poder que permite que essas estruturas continuem? Então são perguntas que vão informar que a Kimberly pega da Mari Matsuda e que vão informar justamente os protocolos, que ela diz, né, que deveriam informar os protocolos de ação das organizações internacionais. Então, onde está o sexismo, etc. Então ela está procurando ativamente esses sistemas de discriminação, tá? Por que eu estou focando um pouco nisso? Porque a gente vai perceber que este tipo de pergunta leva a alguns resultados e está dizendo muito da posição que a Kimberly Crenshaw possui. Isso vai gerar algumas coisas. Outras perguntas, como a gente disse, geram outras coisas. Bom, alguma dúvida da Kimberly? Não? Então eu vou correr um pouco porque eu falo demais. Então, a Adriana Psittelli é antropóloga, ela é membro do núcleo PAGU de pesquisa da Unicamp, e ela tem algumas obras super importantes. Então tem este artigo aqui que é Recriando a Categoria Mulher, que inclusive a gente vai ler para a aula seguinte, recomendo, é um artigo bastante interessante, está lá no Drive. Joias de Família, que é a tese de doutorado dela, e o Trânsitos, que é a pesquisa mais recente que ela tem desenvolvido, tudo bem? Muito bem. A Adriana é antropóloga. Então a gente precisa entender que a posição que ela ocupa do ponto de vista da produção de conhecimento é diferente da posição que a Kimberly Crenshaw ocupa do ponto de vista da produção de conhecimento. Por quê? A Kimberly é uma jurista, estava falando com o pessoal da ONU. A Adriana é antropóloga e ela está pensando em como
algumas análises podem ser realizadas a partir de algumas reflexões. Então é um pouco diferente. E aí ela também, a Adriana, é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente engajada politicamente também, mas ela pensa em como novas formulações de perguntas ou de abordagens podem impactar o nosso olhar sobre discriminações. Então ela tem uma postura um pouco diferente da postura da Kimberly. A Kimberly tem uma postura bastante ativa no sentido de falar precisamos produzir um protocolo, etc. A Adriana não está interessada necessariamente em produzir um protocolo. Ela está pensada em fazer uma reflexão de como essa reflexão pode gerar uma crítica para a gente entender uma prática social. Tudo bem? Então, um pouco diferente a forma de ação dessas pessoas, dessas duas pensadoras. Então, o texto é interseccionalidades, categorias de articulação e experiência de migrantes. Então, o objetivo é, 1, mapear brevemente a história das categorias de articulação. 2, discutir o conteúdo dessas categorias. E 3, testar a contribuição para analisar a feminilização da migração internacional. Por questão de tempo, eu tinha até formulado um pouco disso daqui, mas eu vou passar um pouco mais corrido nessa terceira parte, a gente vai focar nessas duas primeiras, tá bom? Bom, então, a Adriana escreve um pouco depois da Kimberly. A Kimberly escreveu lá em 2000, a Adriana está escrevendo em 2008, são 8 anos, parece pouco, mas é bastante, né? Há 8 anos atrás eu era bem diferente. Tinha mais cabelo, etc. Então, vamos lá. Não, eu tinha bastante cabelo. Não tenho, mas tinha mais. Outro dia meu cabeleireiro falou, nossa, você perdeu o cabelo. Eu falei, obrigado, valeu. Então, a Adriana, ela vai atrás de entender um pouco como é que se constituiu a reflexão sobre as interseccionalidades, certo? E aí a Adriana, como pesquisadora do núcleo PAGU, que é esse núcleo de pesquisa lá da Unicamp, ela faz uma leitura bastante pensando muito do ponto de vista de gênero, tá? Então, ela vai falar assim, que ela localiza, e aí isso é importante, ela localiza durante a década de 80, no final da década de 80, um movimento de diversas autoras publicando textos críticos sobre gênero que se tornaram referências clássicas em discussões contemporâneas. Então ela vai localizar, sobretudo na década de 70, 80, uma reformulação sobre a categoria de gênero. E ela vai falar que a partir um pouco dessa reflexão de categoria de gênero, que a noção de interseccionalidade foi sendo constituída. Então, ela fala, bem, o que essas teorias da década de 80 informaram? Então a gente tem algumas autoras, então vou citar aqui a Joan Scott, por exemplo, que escreveu um texto chamado Gênero e Política na História, uma antropóloga chamada Marilyn Strathern, que escreveu O Gênero da Dádiva, depois eu ponho aqui, tá gente? Depois, uma pesquisadora chamada, talvez um pouco mais famosa, chamada Judith Butler, que escreveu Problemas de Gênero. E, por fim, a dona Haraway, que escreveu Siemens, Cyborgs and Women. Então, são textos que a Adriana entende que reformularam a maneira como se pensava, inclusive, gênero. Em que sentido? Esses textos questionavam, eu estou precisando da minha cola aqui, questionavam pressupostos presentes na distinção de sexo e gênero. Então, de um lado, a fixidez da unidade que tal distinção conferia a identidade de gênero. Então, falando bem, o que até a década de 80, isso a gente vai falar um pouco mais detalhadamente na aula que vem, tá? Mas até meados da década de 80, sexo era basicamente tratado como sinônimo de gênero. A partir dos anos 80, essas pesquisadoras começam a falar, bem, sexo não significa necessariamente sinônimo de gênero. Sexo está, mais ou menos, grosso modo, num dado da natureza, é um dado biológico. Já gênero é um dado culturalmente constituído. Tudo bem? A Butler discorda disso, ela fala gênero e sexo são socialmente constituídos, tá? Que dá um crack na cabeça, depois a gente fala sobre isso. Mas até mais ou menos a década de 80, antes da Butler
dá um pan, sabe? Vocês lembram do Windows, quando dá pan, tela azul? Então, dá tela azul quando eu li a primeira vez, não. Bom, então essas pesquisadoras vão justamente colocar que é importante que a gente reflita sobre a noção de gênero. E a própria noção de identidade de gênero não deve ser assumida como uma noção única e estável. Identidade de gênero também é socialmente constituída. O que a gente entende por homens e mulheres variam historicamente, tá? E socialmente, e culturalmente. Por exemplo, a dona Haraway, que é uma dessas pesquisadoras, vai falar que é importante historicizar não só a noção de gênero, ou seja, não historicizar que a gente tem constituições históricas sobre o que a gente entende por gênero, por homem e mulher, mas historicizar também a palavra gênero. Historicizar quando essa categoria surge. Ela não existiu quando, enfim, o primeiro Neandertal falou ok? Ela é historicamente constituída e ela vai dar sentido a algumas coisas específicas, tudo bem? A mesma coisa para a dimensão, para uma palavra que ela gosta muito de criticar, que é a dimensão de natureza. Os nossos pressupostos sobre o que a gente tem por natureza são historicamente constituídos e culturalmente localizados. Há sociedades que não têm a noção de natureza. E é a noção de natureza que informa, muitas vezes, o que a gente entende por sexo e, portanto, o que a gente entende por gênero. Então, se a gente historiciza e desconfia da noção de natureza, a gente chega num lugar que é para onde vai a cabeça, certo? Porque boa parte dos nossos pressupostos sociais estão baseados na noção de distinção de natureza e cultura. Só que se a gente entende que a noção de natureza também é historicamente constituída, a gente tira uma boa parte dos eixos, não é dos eixos, dos alicerces que sustentam a nossa episteme. Então, é preciso questionar isso daí se a gente for falar de sexo e gênero também. Mas é tenso. Então, aí durante os anos, então isso tudo foi constituído dessas questões, essas reflexões a respeito do que se entende por gênero, natureza, etc., foram formulados, grosso modo, nos anos 80, passagem para os anos 90. Nos anos 90, a Adriana fala, bem, durante os anos 90 foi sendo constituído algumas ferramentas para aprender a articulação de diferenças e desigualdades. Por dois motivos. De um lado, a Adriana fala, o movimento feminista negro estava extremamente fortalecido, que conseguiu se fortalecer durante os anos 80, chega nos anos 90 e consegue colocar em pauta uma série das suas reivindicações. Então fala, não existe uma mulher no geral, existem mulheres diferentes que experimentam as assimetrias de modo diferente, e por outro ela vai falar, surgiram ferramentas tais quais a gênero, que começaram a se articular e a se cruzar com raça, sexualidade e classe. Então é importante também pensar que essas dimensões são articuladas a partir dos anos 90. E aí, por último, ela fala, no final, durante os anos 2000, essas noções de articulação, então é aqui nos anos 90 que é, grosso modo, cunhado, forjado o termo interseccionalidade. E se ele é forjado nos anos 90, é nos anos 2000 que ele ganha, de certo modo, publicidade e ganha força para ser difundido, e é difundido também nos meios acadêmicos e também em outras realidades, certo? Muito bem. Tá bom. Ótimo. Muito bem. Aí, o que ela vai falar? Então, essa é a história, essa é a primeira parte, o mapeamento, né, da noção, da formação da noção. E ela vai falar, bem, entretanto, essa
essa noção de interseccionalidade, ela possui diferentes perspectivas. E ela vai falar, bem, ao longo desses anos 90, em que as pessoas estavam discutindo o que seria interseccional, o que não seria interseccional, que forma que a gente usa para falar, etc. Ela fala, bem, existe, grosso modo, duas formas de entender o que seria interseccionalidade. Tá? Fala, bem, uma abordagem que é uma abordagem que ela chama de abordagem sistêmica. Ela está dialogando aqui com uma pesquisadora chamada... Prinz, esqueci o primeiro nome dela. Bujane Prinz, Balgic Prinz, não sei se falar direito, mas é assim, ó. Eu fico super constrangido quando eu não sei falar o nome de uma pessoa, porque eu acho super grosseiro, sabe? Mas aqui, então eu vou escrever, e aí fica menos grosseiro. Então, tá vendo? É um pouco difícil, né? Não é. Então, a Adriana está lendo um pouco ela e a Prince acaba informando um pouco a Adriana para pensar nessa diferenciação. Tá? Então ela fala, bom, o que é uma abordagem sistêmica? Uma abordagem sistêmica, ela tem uma noção específica sobre diferença e desigualdade. Tá? Então, na abordagem sistêmica, que grosso modo a Adriana entende que é a abordagem da Kimberly Crenshaw, é uma abordagem que funde a ideia de diferença com a noção de desigualdade. É como se toda diferença fosse necessariamente uma desigualdade. A colega da semana passada, acho que ela não veio hoje, não sei se ela vai vir mais, mas ela tinha justamente colocado como questão que diferença não é sinônimo de desigualdade. Ela estava certíssima, do ponto de vista da Adriana Psitelli. Então, para a Adriana Psitelli, uma abordagem que funde diferença com desigualdade é uma abordagem que pode ser problemática do ponto de vista da antropologia. Vou dizer por quê, tá? Daqui a pouquinho. Então, essa abordagem da Kimberly funde as duas coisas. Dentro dessa abordagem sistêmica, poder é uma propriedade. Então, as dimensões de poder são propriedade. É como se um grupo, especificamente, detivesse o poder sobre outro. E aí, portanto, exercesse esse poder e produzisse uma lógica de repressão. Tá? Então, é uma abordagem nesse sentido. Qual é a pergunta que, grosso modo, orienta essa abordagem sistêmica? É uma pergunta que é, de onde vem a opressão? Para que você consiga justamente modificar. Então, todo o esforço que a gente teve nessa primeira parte de discutir o trabalho da Kimberly Crenshaw era de tentar entender. Ela estava falando, bom, de onde vem a opressão? Então a opressão vem daqui, vem daqui, vem daqui, até que é o momento que ela descreve tudo e fica bastante evidente para a gente o argumento dela, sabe? Mas então ela está nesse esforço de esmiuçar de onde vem a opressão. E aí o que é a agência? Né? No trabalho das ciências sociais, a gente fala muito sobre a dimensão da agência, que é a possibilidade de que sujeitos possuem escolhas, possuem reações, possuem resistência, tá? Então, nessa abordagem sistêmica, os sujeitos aparecem constituídos quase como exclusivamente pelos sistemas de dominação e marginalização. Então, é como se um sujeito tivesse uma experiência que fosse unicamente marcada por sistemas de dominação. E, portanto, eles têm pouca agência, têm pouca capacidade ou pouca possibilidade de reação. Tá? Então essa seria a abordagem que a Adriana entende que a Kimberly Crenshaw adota. Aí a Adriana fala, bom, existe uma outra abordagem sobre a dimensão da interseccionalidade, que é um dos textos que está no programa, que é um texto indicado, que é o texto da Ava Tabrat, certo? Que é a diferença, desigualdade e diferenciação. E tem um outro texto da Anne McClintock, que é um livro chamado Couro Imperial também. São dois textos diferentes, tá? Se não me engano, o Couro Imperial está na aula de raça e o da Ava Tabrat está como complementar, e o da Ava Tabrat está como complementar dessa aula daqui. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha para entenderem um pouco do porquê que a Adriana está colocando aqui, tá? Então, ela vai falar o seguinte, que a outra abordagem, que é uma abordagem com a qual ela se filia um pouco mais, é uma abordagem construcionista. Então, na abordagem construcionista, diferença não é sinônimo de discriminação e não é sinônimo de desigualdade.
uma diferença pode produzir uma desigualdade, mas ela não é necessariamente sinônima. Tá? O poder, ele não é entendido como uma propriedade de um sujeito ou de um grupo sobre outro. Ele é uma relação, em primeiro lugar, e ele é repressivo e produtivo. Então, numa relação entre sujeitos ou entre grupos, há relações de poder. Isso não significa que um grupo detém completo e absoluto domínio sobre o outro, porque os dois estão conseguindo negociar, tensionar, e há vezes em que um grupo consegue, uma pessoa consegue obter vantagens ou desafios dentro dessa relação, obter possibilidade de existência dentro dessa relação, tudo bem? Então, a luta se dá em torno da ideia de hegemonia, ou seja, então não significa que alguém tem a propriedade absoluta do poder e isso está dado, mas é quem tem a hegemonia do poder. Então, uma outra perspectiva sobre a noção de poder. Tá? Então, alguns grupos possuem um pouco a hegemonia, mas essa hegemonia ela pode estar o tempo todo sendo tensionada. Tá? O Congresso Nacional é um bom local para a gente pensar nisso, como o tempo todo as coisas estão sendo tensionadas. Tem alguns grupos que estão na hegemonia, mas o tempo todo pode ser que não, pode ser que sim. Tem gente que é mais esperançosa, acha que vai cair, tem gente que é menos, mais pessimista, acha que não. Mas enfim, a tensão está dada, certo? Muito. Bom, qual é a pergunta que geralmente dá conta dessa abordagem constitucionista? É como se dá a diferença. Então, a menos de onde vem a opressão, mas sim como se dá a diferença. Ou seja, a percepção da diferença tem quais consequências? Ela tem consequências que são consequências necessariamente de desigualdade, ou elas vão gerar algum outro tipo de sistema de classificação? Ou seja, a partir da percepção da diferença, o que acontece? E como essa diferença se constitui? Porque a diferença é constituída na relação também. Então, vou dar um exemplo aqui, que, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa cidade, o fato dela ter nascido naquela cidade costuma ser absolutamente irrisório para a sua existência. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu em São Paulo, portanto é paulistana, certo? Praticamente não se constitui como diferença o fato dessa pessoa ser paulistana. Então, por exemplo, eu não nasci em São Paulo, mas eu tenho sotaque bastante paulistano, tudo bem? É praticamente ridículo, não é uma consideração. Agora, se eu for, por exemplo, recentemente fui para o Pará, amor pelo Pará, agora só um momento, mas assim, fui para o Pará, o fato de que o meu sotaque era um pouco diferente e a forma como eu aparento era um pouco diferente, isso marcava a minha existência no Pará. Então, se uma diferença aqui é desconsiderada, oculta e irrelevante, melhor dizendo, em outro local ela pode ser bastante importante. Então, as diferenças elas são também situacionais e constitutivas na relação. Então, quando a gente se desloca, por exemplo, todos aqui somos brasileiros. O fato de que somos, não, nem todos, né? Temos uma pessoa que não é brasileira. Mas assim, grosso modo, somos brasileiros. O fato de que nós sejamos brasileiros aqui nesse momento não faz nenhuma relevância. Ninguém fala, esse é o brasileiro. Agora, se nós formos viajar para um outro país, isso se torna uma diferença que pode ser uma diferença relevante. Certo? Então, é um pouco por aí que vai o argumento da noção construcionista. E aí, a dimensão de agência. Então, na abordagem construcionista, os sujeitos se constituem em processo, nesses processos de diferenciação e de situação. E a diferença e os sistemas de discriminação também constituem os sujeitos. Então, os sujeitos estão se constituindo em processos de diferenciação. E a partir disso, eles reagem. A partir disso, eles pensam. A partir disso, eles refletem, a partir disso eles praticam, agem e se produzem. Seu nome? Ariane. Isso. Manda lá, Ariane. Estou fazendo um curso de migrações africanas, que é bem interessante que
Porque eles não se dizem, então, que é bem bacana, que eu acho que é mais ou menos isso, que eles diziam, a gente não só éramos homens africanos antes do colonizador, né? A partir do momento que o colonizador aparece, ele me chama de negro. Né? Então, essa ideia de que é daí que se dá, então, uma ideia então, de que ele é diferente, né? Esse homem, né? Ou quando as crianças vão para a escola também, aí elas também várias, são vários os relatos. Ela apenas era uma criança, ela só se entende então quanto criança negra dentro daquela sociedade, no momento onde o outro diz algo que se refira à identidade, né, à cor. Também, eu acho que caberia dentro dessa... Completamente. Obrigado pela sua contribuição, Ariane, porque é exatamente isso. Então, é no momento em que o sujeito se dá em relação ao outro que se constitui muitas vezes a produção de si como sujeito, certo? Então, na relação com o outro, constitui-se a minha experiência como sujeito, e aí as pessoas se percebem negras, se percebem mulheres, se percebem homens, se percebem homossexuais, etc. E por que às vezes o espaço escolar, por que às vezes não? Por que o espaço escolar é um espaço tão disputado socialmente? Porque é um dos espaços nos quais institucionalmente as diferenças estarão dadas. Nem todo mundo numa escola, por mais privada que seja a escola, por mais caríssima que seja essa escola, haverá diferenças dentro daquele ambiente, certo? E aí tem gente que defende que essas diferenças não têm que ser discutidas, e há pessoas que falam, bom, eu acredito que esse deve ser um espaço em que as diferenças têm que ser faladas, porque é no espaço escolar em que institucionalmente as crianças vão perceber as diferenças e vão se constituir como sujeitos pelas diferenças com os outros. Então, muito bonita a tua intervenção, muito obrigado. E aí, então, essa abordagem construcionista é justamente essa abordagem adotada pela Avita Bray para a Anna McClintock. Bom, eu já falei disso. E aí a Adriana tem uma preferência, né? A gente também não pode dizer que ela não tem. Então, o pressuposto dela é que as diferenças se constituem, são contestadas, então as diferenças se constituem, elas não são dados da natureza. Então, a gente constitui a diferença no processo social de relação com os outros. Porque a gente tem sistemas que nos antecedem, mas porque também na relação entre nós, esses sistemas, entre nós e a vida, a gente vai constituindo essas produções de diferença, certo? Elas são, ao mesmo tempo, contestadas, então algumas diferenças são consideradas que não são tão importantes, outras são muito importantes, a gente pode repensar o que significa a diferença está produzindo ou não desigualdade, certo? Então as diferenças são contestadas, reproduzidas e ressignificadas. E errei aqui o português, né? A diferença é adotada como uma experiência, portanto ela é constituída, é uma relação social e não um dado natural ou ahistórico, tá? Então, a produção da diferença e a diferença em si é uma experiência, tá? E por ser uma experiência, então ela informa o sujeito tanto do ponto de vista da sua cognição, mas do ponto de vista dos seus afetos, das suas formulações. Por aí vai. E essa dimensão dos afetos é bastante importante porque às vezes a gente esquece de falar de afetos e as experiências produzem afetos muito diversos. Spoilers das próximas aulas, a gente vai trazer um textinho sobre afetos que é bem bonitinho. Bom, então a proposição da Adriana é trabalhar com a diferença como uma categoria analítica. E a diferença pensar que as diferenças que se apresentam como fixas, na verdade, elas se apresentam como fixas, mas elas têm que ser repensadas, elas têm que ser ressignificadas. E essas diferenças que se apresentam como fixas têm que, na verdade, ser pensadas como relacionais e contingentes, como esse exemplo que eu dei, por exemplo, da regionalidade, do sotaque, inclusive da classe, por exemplo. Então, uma pessoa, isso é bastante comum numa cidade como São Paulo, uma pessoa, por muito tempo se escutou aqui em São Paulo, pessoas migrantes da região Nordeste para São Paulo eram pessoas que estavam procurando emprego, que não tinham emprego, que eram desempregadas, etc. E aí tem uma associação muito direta em relação à regionalidade, em que uma pessoa no Nordeste, mais uma vez, é só uma pessoa lá,
ela se torna um nordestino ou uma nordestina quando chega numa região sudeste ou numa cidade como São Paulo, e isso tem uma série de consequências, de qualificações que costumeiramente estão associadas a uma depreciação, certo? Então, quando a gente fala em São Paulo como nordestino, e quando muitas vezes paulistas e paulistanos mobilizam o sotaque nordestino para fazer alguma peça de comédia, etc., é para depreciar um pouco essas pessoas, ou o sotaque, ou o que significa esse sotaque. E isso geralmente está associado a uma dimensão de classe. Falando que pessoas que vieram do Nordeste vieram a trabalho e, portanto, são pauperizados, não têm trabalho, etc. E tal. Então as coisas estão, mais uma vez, articuladas, certo? E se produzindo na relação. Então, aí a Adriana mais ou menos faz uma diferença. Então, as categorias de articulação, ela vai falar assim, que a noção de interseccionalidade está muito colada a Kimberly Crenshaw. E nas análises interseccionais há uma ênfase nos eixos classificatórios que acabam desconsiderando a experiência. E esses eixos classificatórios, por vezes, às vezes, são independentes. E ela entende que os eixos classificatórios, raça, gênero, sexualidade, etc., não são independentes. Eles se constituem, mais uma vez, na relação. Então você só entende gênero se você entende raça, se você entende classe, se você entende região, se você entende geração e por aí vai. Você só vai entender as coisas de uma maneira articulada, muito enlaçada, e não como eixos independentes. Bem, essa é a defesa dela. E ela, então, portanto, vai se aproximar, ela usa a interseccionalidade também, tá? Ela não desconsidera completamente, até porque ela é muito ponderada, mas ela costuma priorizar um termo que se chama categoria de articulação, que é a forma mais ou menos como as outras duas autoras se utilizam para falar do assunto, em que se dá um destaque à experiência dos sujeitos e às relações. Tudo bem? Gente, eu prometo que agora a gente fala da Patricia Lee Collins rapidinho e a gente vai para um intervalo para vocês tomarem uma água, fazerem xixi, etc. E aí eu vou pular essa questão da etnografia da Adriana, que é super interessante, mas enfim. Bom, a Patricia Lee Collins é uma socióloga, professora de sociologia da Universidade de Maryland. Então a gente percebe, temos uma advogada, depois temos uma antropóloga e temos uma socióloga. Aí alguém pode ficar com aquela dúvida na cabeça, que até hoje eu tenho também. Qual é a diferença do sociólogo e do antropólogo? Bom, grosso modo, essa parte não grava, porque vai que eu erro, a diferença entre a sociologia e a antropologia tem a ver com as perguntas que essas duas disciplinas formulam, pelo menos ao meu ver. Então, a antropologia, como eu disse anteriormente, é uma disciplina que formula uma pergunta de, bom, como se dá a diferença, como a diferença se constitui, o que a diferença significa. A sociologia formula uma pergunta que não está vinculada a necessariamente a diferença, mas é como processos sociais são estruturados. Ou o que estruturam processos sociais. Parece irrisório, mas essas perguntas vão levar a consequências muito diferentes de produção de material, de produção de intelectual, tá? Mais uma vez, isso é uma percepção muito minha, aqui feita às pressas para vocês, então se vocês falarem isso eu nego, só que eles vão ter o vídeo, aí eu tô lascado. Bom, então a Patricia Lee Collins, ela é uma socióloga, então ela está preocupada bastante com também, e uma socióloga bastante engajada no feminismo negro, próxima da Kimberly Crenshaw, e aí o propósito dela é parecido, embora ela seja próxima da Kimberly Crenshaw, ela tem um propósito parecido com o da Adriana, que é mapear as mudanças, resgatar historicamente a categoria interseccionalidade e como ela foi sendo forjada. Tudo bem? Então ela vai mapear algumas mudanças. Então, primeiro, como o feminismo negro, no contexto de movimento social, adotou uma perspectiva que cruzava raça, classe, gênero e sexualidade. Então ela vai falar que a categoria de interseccionalidade ela foi forjada dentro do movimento social. Então ela tem uma postura um pouco diferente da postura da Adriana. Então, a categoria foi constituída como dentro do movimento social por conta das particularidades da experiência
dessas mulheres negras. Aí ela vai falar, bom, mas, posteriormente, essas ideias chegaram na academia, tá? E isso teve consequências. E, por fim, ela vai falar, bom, quais são as implicações que a chegada na academia da interseccionalidade teve para a própria noção em si. E aí ela defende que, na verdade, essa chegada na academia foi uma tradução imperfeita. Tanto que o título do texto dela é "Se perdeu na tradução", né? A noção de interseccionalidade. Bom, essa tradução teve uma tradução imperfeita porque ela perdeu uma dimensão que é uma dimensão da prática. A noção de interseccionalidade foi cunhada, ela defende, para agir, para ter uma consequência social bastante clara. Então ela vai falar, bem, foi no feminismo negro, com algumas autoras aqui, então, por exemplo, a Angela Davis, a Julie Jordan, a Audre Lorde, que foram formulando ao longo dos anos 80 estudos que cruzavam raça, gênero, classe e depois, posteriormente, sexualidade. O objetivo delas, dessas feministas negras, era forjar uma ferramenta capaz de descrever a desigualdade. A desigualdade que elas experimentavam, a desigualdade que as familiares, as amigas, as colegas, as pessoas engajadas com elas estavam experimentando, certo? E a intenção era tornar a liberdade significativa para pessoas cuja experiência de vida estava em circunstâncias cruzadas pelo racismo, sexismo, exploração de classe, nacionalismo, religião e homofobia. Aí, o que acontece? Quando isso foi anos 80, certo? Na medida em que essas pessoas começaram a falar de interseccionalidade, a categoria foi para dentro da academia, foi para dentro dos muros, certo? Que é uma coisa que acontece eventualmente quando a gente está falando de noções de movimentos sociais e da academia para os movimentos sociais. Alguns termos vão para lá, vão para o outro, certo? Transitam entre esses dois domínios. Então, pela própria lógica acadêmica, a noção de interseccionalidade, por um lado, foi descartada, porque algumas pessoas falavam, não, essa é uma noção muito política, é política demais. E aí tudo que é político demais da academia, que se pretende muitas vezes científica, descarta. Então ela fala, a noção de interseccionalidade foi descartada e isso é um problema bastante grave, tá? E aí, primeiramente, o campo de estudos foi denominado como estudos de raça, classe e gênero, e depois foi renomeado como estudos de interseccionalidade, justamente para tentar driblar um pouco a academia, que estava falando, não, isso daí não é muito político, isso é político demais, etc. E ela falou, não, então vamos falar sobre interseccionalidade. Colou um pouco mais do que a primeira denominação. E aí, a Kimberly, ela vai, e aí eu já estou encerrando, ela vai falar, bem, a noção por muito tempo se diz que quem cunhou a noção de interseccionalidade foi a Kimberly Crenshaw. Então a Patrícia Ricardo diz que por muito tempo se entendeu que quem forjou a noção de interseccionalidade foi a Kimberly Crenshaw. Ela fala, bem, quem fala isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco porque, na verdade, é um conjunto de pessoas que estavam pensando nesse assunto, um conjunto de pessoas que estava formulando sobre esse tema. O que aconteceu, de fato, é que a Kimberly Crenshaw tinha uma posição social que permitiu ela estar autorizada para dizer, para as pessoas gostarem do que ela disse. Por quê? Qual é a posição que ela ocupava? De um lado, ela era uma jurista que era professora de universidades prestigiosas. Então isso, de certo modo, fazia com que a academia falasse, não, então ela é autorizada para cunhar uma nova categoria. De outro lado, ela era ativista muito vinculada aos direitos humanos e ativista do movimento feminista. Então, boa parte do movimento feminista olhou para Kimberly Crenshaw e falou, não, ela pode falar sobre a constituição de uma nova categoria. Então, a Patrícia Collins fala, a Kimberly Crenshaw estava numa posição que permitiu ela enunciar esse termo, e a partir dessa enunciação, o termo começou a ganhar mais força e começou a se entender que, na verdade, ela tinha sido a originária, a fundadora inicial. Tá? E aí, só para terminar,
E aí, a incorporação da interseccionalidade na academia levanta algumas questões que a Patrícia Collins se debruça. Que ela fala, bom, quando ela chega na academia, ela perde um pouco a dimensão de discussão, de liberdade, de equidade, de justiça social, de democracia participativa. Porque numa academia como a academia norte-americana, que é bastante vinculada a universidades privadas, o que significa discutir justiça quando você tem que pagar altas quantias para ingressar dentro dessa universidade? O que significa uma academia que está falando sobre interseccionalidade, sendo que ela não é atravessada pela diversidade que constitui a própria realidade dos Estados Unidos? Ela vai falar, bom, então é problemático, será que a categoria interseccionalidade esteja dentro da academia? Ela acha que sim. Ela fala, então, ela mais ou menos defende que tem que se retornar à categoria interseccionalidade para os moldes como ela era defendida dentro do movimento social, do movimento feminista negro. Tudo bem? São 9h04, 10, 15 minutinhos de xixi, etc. Falei demais, na próxima parte a gente não vou falar tanto, vou falar pouco, mas a gente vai fazer uma atividade aqui também, tá? Então vai ser um pouco mais animadinho, tá bom? Obrigado, gente.